Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus, fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos, e como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. É o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que o acompanham, na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Emmanuel. O nosso estudo de hoje vai comentar o capítulo 15 desse livro, Palavras de Vida Eterna. O título é No Roteiro da Fé. O Emmanuel escreveu esse título, esse texto, a partir de um versículo do Evangelho de Lucas, de uma fala de Jesus muito conhecida de todos nós. Aquela: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, nesse versículo, falou várias coisas. Primeiro, ele falou se alguém. Tem o se alguém, né? Se qualquer pessoa, pelo livre-arbítrio, ele não convocou, ele não determinou, ele convidou. Aqui é um convite, aqui é um vinde a mim. Se alguém, se por um acaso alguém decidir, quando alguém acordar, quando alguém perceber, abrir os olhos, quando alguém, né? Sempre assim. Esse se alguém serve para todos e serve para qualquer um. Ele não escolheu os judeus, os católicos, os cristãos, os espíritas, os evangélicos, não. Ele não determinou ninguém. Os homens, as mulheres, os indígenas, não. Se alguém, todo mundo que é alguém, pode resolver. Usar o seu livre-arbítrio e resolver. Então, quando qualquer um, pelo uso do livre-arbítrio, resolver vir após mim, vir é para quem já está lá, né? Após mim, após o Cristo. O que a gente vai fazer após o Cristo? Será que a gente vai ultrapassar o Cristo? Não. Ele não já está em comunhão com o Pai? Então, se alguém quiser também seguir esse caminho que ele já seguiu de comunhão com o Pai,
né? Ele foi o pioneiro nesse caminho, né? Ele, como pioneiro, ele veio trazer esse caminho. E trazendo esse caminho, ele está dizendo, se alguém quiser me acompanhar e aprender o caminho de comunhão com o Pai, porque eu já estou em comunhão com o Pai, por isso, se alguém quiser vir. Então, quem quiser vir e também fazer a comunhão com o Pai, na verdade, ele está fazendo um convite para que a gente faça a comunhão com o Pai. Mas é o si, é o livre-arbítrio. Então, se você também, qualquer um de vocês, quiserem me acompanhar para fazerem também a comunhão com o Pai, eu dou algumas sugestões. A primeira, negue a si mesmo. Diminua sua importância. Diminua seu orgulho. Diminua seu querer. Diminua suas vontades. Troque as suas vontades pelo dever. E quando você troca a sua vontade pelo dever, o que você faz? A segunda parte, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é tomar as consequências da sua vida. Eu sou um espírito, todos nós somos somos espíritos que vêm caminhando de longe, e cada encarnação a gente traz as consequências da encarnação passada. E temos também consequências imediatas dessa própria encarnação. Pegar a sua cruz é assumir as consequências dos nossos erros, porque não tem erro sem consequência. Então, voltando, se qualquer um quiser também fazer a comunhão com o Pai, negue a si mesmo, diminua sua importância, não é você o dono do roteiro, não é você o dono do mapa, não é você que dá o caminho do Waze, né? Então, negue a si mesmo. Tome a cruz de cada dia, tome as dificuldades, a luta de cada dia e siga-me. Então não basta querer a comunhão e nem somente começar a negar e nem somente tomar a cruz. Depois que a gente fizer tudo isso, tem essa última etapa, siga-me, porque demora mais um pouco para chegar. Essa comunhão não é imediata. A gente tem que querer, depois que querer, a gente tem que perceber que Jesus já está lá, que é um caminho que Ele está ensinando. Depois que a gente perceber isso, a gente tem que se diminuir para que o Cristo cresça em nós, né? Quando a gente se diminui para que o Cristo cresça, a gente assume as consequências da vida, passado e presente, e depois de tudo isso, a gente ainda tem um grande roteiro, uma grande caminhada. Siga-me. Só que esse siga-me traz para a gente uma imagem diferente. Qual a imagem que o siga-me traz para qualquer um de nós? Olha, eu vou andando e você vai atrás de mim, me acompanhando. Poderia ser, mas esse siga-me é para dentro de nós. Essa é uma grande diferença. Siga-me, porque tem que seguir Jesus dentro do coração. Não é um seguir externo, é um seguir interior. Então essa frase adquire um grande conceito, um conceito novo para a gente. E aí o Emmanuel pega esse versículo, que nós comentamos, cada trechinho do versículo, e fala dele, mas ele pega principalmente no siga-me. Então a gente vai olhar esse texto com o olhar do Emmanuel, e nesse momento, nesse texto, ele frisa o siga-me, o que é seguir Jesus. Então nesse texto a gente vai ver uns comentários do Emmanuel sobre o que é seguir Jesus. Será que é seguir Jesus? O que é? Seguir qualquer um? É seguir uma igreja? É seguir uma religião? É seguir uma pessoa? É seguir um líder religioso? Não, é seguir Jesus. Porque todas as pessoas podem e certamente não estão ainda em comunhão com o Pai. Porque nós não vamos seguir pessoas, nós vamos seguir a Jesus. E pessoas não necessariamente estão no padrão de Jesus. Então nós não podemos trocar, deixar de seguir Jesus e passar a seguir pessoas, seja pessoas de qualquer natureza. A gente tem que seguir Jesus. O problema é o que é seguir Jesus. Quem vai traduzir o caminho de Jesus para a gente? E a gente fica procurando essa tradução lá fora. Alguém vai me dizer o que é seguir Jesus. Não pode alguém me dizer o que é seguir Jesus, porque se o caminho é interior, se o caminho é para dentro, seguir Jesus, só eu posso sentir o que é seguir Jesus, porque eu vou me sentindo.
Eu vou sentindo me aproximar dele. Como eu vou sentindo me aproximar dele? Quando eu começo a ir transformando meus sentimentos, transformando meus pensamentos, transformando minhas ações, aí eu estou seguindo Jesus. Porque se eu for o mesmo de sempre, eu não estou seguindo Jesus, eu estou seguindo aqui fora. Para eu seguir Jesus no interior, no profundo de mim mesmo, eu tenho que perceber que o meu caminho está mudando. Esse é o caminho da elevação, esse é o caminho da superação, esse é o caminho da salvação. Então eu vou percebendo que o meu caminhar, e pelo meu caminhar, eu vou me aproximando de Jesus. E o que é me aproximar de Jesus? Os conceitos de Jesus começam a se aproximar da minha conduta. Eu começo a refletir mais em toda a minha maneira de manifestar a vida, eu começo a refletir mais os ensinamentos de Jesus, e não de pessoas. E aí, entrando no texto, o Emmanuel diz: o aviso do Senhor é insofismável, siga-me. Então não tem dúvida que ele pediu para seguir. A dúvida tem o que é seguir e como é que faz para seguir, né? Então, quanto ao aviso, a gente não tem dúvida. Ele falou para a gente, se quiser encontrar com ele, em comunhão com o Pai, é para negar a si mesmo, tomar a cruz. E o último passo, siga-me. Então ninguém duvida, ninguém tem dúvida de que ele falou também o siga-me. E siga-me quer dizer, não fique parado. Caminhe. Faça o seu processo de transformação. Parado, estacionado no mesmo lugar, ninguém está seguindo Jesus. Eu sendo o mesmo sempre, eu não estou seguindo Jesus, porque eu estou parado. E eu ainda não me encontrei com ele, eu não estou em comunhão com ele. Não é Jesus que vive em mim, como Paulo de Tarso falou. Quando ele diz, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, o que ele diz? Caminhei, segui Jesus, encontrei. Aí eu encontrei. Então, esse encontro com Jesus é lá na frente, tem que seguir um tempo, porque o encontro é interior. Aí o Emmanuel diz no texto, entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Ele fala desse grupo de pessoas, dessa quantidade de pessoas que se lamentam, que se desiludem e que fracassam nesse caminho, nesse seguir Jesus, né? Esses cristãos, porque é o cristão que segue o Cristo. Quem não é cristão não segue o Cristo. Cristo não é o caminho, não é o guia, não é o modelo, né? Mas aí o Emmanuel já começa a dizer que muitos desses que se lamentam, que fracassam e que se desiludem porque não conseguem seguir o Cristo, eles não conseguem porque não acataram o conselho. Qual o conselho? Esse, de negar a si mesmo, de tomar sua cruz e de seguir, porque não seguiram direito. Aí Emmanuel ele continua. Esses que lamentam, que fracassam, que desiludem, que fogem, esses, o que acontece? Eles buscam Jesus, fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Emmanuel já deu um conselho aqui extremo para a gente. Quantas vezes, em quantas religiões, esses intermediários humanos de Jesus quiseram se dizer Jesus? Era como se a gente tinha que fazer reverência a esses intermediários de Jesus, como se a gente estivesse diante de Jesus. Eu não estou diante de Jesus quando eu encontro um intermediário de Jesus. Eu estou diante de um homem como eu. Um padre, um papa, um pastor, um médium, um doutrinador espírita, um palestrante espírita. Não são deuses, não são cristos. São homens. São homens e são intermediários humanos. Intermediário é complicado, né? Como é que eu vou ter um intermediário para eu encontrar com Cristo? Eu vou ter que ter um intermediário dentro de mim, se o encontro é interior. É difícil alguém fazer essa intermediação. Eu posso ter auxiliares, sem dúvida nenhuma. Todos esses têm papéis importantes no auxílio. Um pastor, um padre, um papa, um médium, um palestrante, todas essas pessoas são auxiliares desse trabalho cristão.
e como auxiliares são importantíssimos, ajudam muito a pessoa a se encontrar. Mas não é o exterior, não é esse intermediário que vai dizer onde é o encontro. E que encontro é esse? Ele só auxilia, ele levanta elementos de pensamento, elementos de reflexão, elementos de sentimento para provocar o íntimo dessa pessoa, para que essa pessoa abra as portas do seu coração e possa começar a promover essa aproximação com Cristo. E essa aproximação não é feita exclusivamente por esses intermediários humanos, porque intermediários humanos não podem substituir o Cristo. Quando eu me encontro com intermediários humanos, eu não estou encontrando com Cristo. E quantas pessoas encontram com alguns desses intermediários e colocam esses intermediários como deuses, como Cristos? Não são, são homens e erram. Aí por isso muitas fracassam, lamentam e desiludem. Por quê? Porque quando encontram nesses intermediários humanos que também erram alguns erros, eles ficam decepcionados. É como se Deus tivesse errado. É como se Cristo tivesse errado. Não, quem errou foi o homem. Quando a gente vê aí pela televisão comportamentos equivocados de todos esses, de todos nós, de padre, de pastores, de espíritas, de médiuns, de palestrantes, quem está errando não é o Cristo. Quem está errando são os homens. Quem está errando são esses intermediários humanos que são imperfeitos. Aí muita gente abandona o caminho, para de tentar seguir o Cristo, porque se decepcionou com os intermediários. E muitas vezes esses intermediários estão intermediando o que o Cristo não pediu. Estão intermediando da cabeça deles. Estão interpretando da cabeça deles. Estão fazendo regras da cabeça deles. Estão fazendo normas da cabeça deles. Estão criando estatutos da cabeça deles. Porque Jesus mesmo não criou essas normas, não criou essas regras, não criou esses estatutos. A regra que Jesus criou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso está a lei e os profetas. Nisso está resumido a lei e os profetas. Então eu conheço o resumo da lei e dos profetas que Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer essa divindade, que não é uma pessoa, que é uma lógica da lei universal, e amar ao próximo como a mim mesmo. Como ele sabia que eu era muito egoísta, ele falou isso: olha, se você se adora, se você começar a aprender a gostar dos outros, o tanto que você gosta de você, vai dar tudo certo. Porque como eu quero tudo para mim, se eu gostar do outro o tanto que eu gosto de mim, eu vou querer tudo para o outro também. Então se eu for querer tudo para o outro, eu não vou mais querer tomar o que é do outro. Eu não vou querer mais bater no outro. Eu não vou querer mais, escravizar o outro. Porque eu gosto tanto do outro quanto eu gosto de mim. E eu me adoro. Então é uma chave para mudar o mundo. Mas eu não posso trazer para esses intermediários a figura de Jesus. Tem gente que quando encontra com um desses intermediários, faz uma reverência como se estivesse encontrando com Jesus. E na verdade não é. E Emmanuel diz isso. Ele fala as situações quase particulares. Olha o que ele diz. Primeiro ele diz que esses intermediários humanos não podem substituir o Cristo junto ao encontro da alma com Jesus. E diz, aqui é o padre católico, que apesar de caridoso, sincero, é incapaz de oferecer a santidade perfeita. Por melhor que o padre seja, por mais caridoso, por mais sincero, ele não pode oferecer a santidade perfeita, porque ele também está no processo de siga-me. Ele também está querendo a comunhão com o Pai, ele também está tentando negar a si mesmo, ele também está tomando a sua cruz de cada dia e ele também está tentando seguir o Cristo. Alguns podem até ter caminhado alguns passos a mais, mas todos os encarnados, todos nós estamos nessa caminhada. Então, ele falou do padre ali, agora é o pastor. Aqui é o padre, que por mais caridoso e sincero, ele não é perfeito. Ali é o pastor da igreja reformada, que pode ser atento, toda nobreza, mas ele não está habilitado à demonstração de todas as virtudes. Ele ainda não conquistou todas as virtudes. Por mais que esse pastor seja bom, por mais que ele seja atento, preste atenção nos ensinamentos, tenta seguir, por mais que ele seja nobre, que ele tenha nobreza,
ele ainda não conquistou todas as virtudes. Por quê? Porque ele também ainda está tentando seguir Jesus, porque ele ainda está tentando negar a si mesmo, porque ele ainda está tentando tomar a sua cruz e fazer o caminho dele. Então ele também não é Jesus, ele também é alguém, né, que eu não posso confundir. Aí ele falou, acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Então também não adianta eu colocar no médium espírita, achando que esse espírito médium, esse médium espírita está em comunhão permanente com o Pai. Provavelmente não está, porque todavia ele está distante da própria sublimação, reconhecendo a imperfeição dos médiums. E o médium traz mensagem muito compatível com a sua condição. É difícil um médium muito imperfeito trazer uma mensagem muito perfeita. É muito complicado isso. Então, olha os falsos profetas. Não é só o fato de ser médium que vai trazer a mensagem ou que vai ser o representante do Cristo. Vamos olhar os frutos, né? Vamos olhar a caminhada de cada um. Então ele não está falando mal do padre, ele não está falando mal do pastor, ele não está falando mal do médium espírita, ele só está dizendo que o padre, por melhor que ele seja, que o pastor, por melhor que ele seja, que o médium, por melhor que ele seja, nenhum deles é perfeito, nenhum deles tem todas as virtudes, nenhum deles conseguiu a sublimação. Por quê? Porque são humanos, porque são representantes intermediários humanos, não são Cristos. É importante entender isso, porque tem muita gente que assume alguma autoridade religiosa, e em função dessa autoridade, ele por suas imperfeições começam a abusar dessas autoridades. E aí muita gente de boa fé embarca numa autoridade que não foi concedida por Jesus, que foi o homem que se arvorou, que foi o homem que correu atrás pelas suas imperfeições, e abusa da fé dos outros homens. Aí esse homem de boa fé que entrou numa dessa e se sentiu abusado, traído, enganado, ele perde a fé em Cristo. Então essa pessoa cometeu um grande desserviço à causa do Cristo, porque por causa dele, pessoas deixaram de seguir o Cristo. Por causa de imperfeições deles, muita gente deixou de seguir o Cristo. Então essas pessoas que se dizem intermediárias do Cristo, têm que tomar muito cuidado. E nós, seguidores do Cristo, também temos que tomar muito cuidado. Porque toda vez que o intermediário do Cristo me pedir alguma coisa incompatível com os ensinamentos do Cristo, eu vou falar, opa, companheiro, esse pedido aí não é do Cristo. Esse pedido aí é seu. Aí quem está falando é a sua imperfeição. Toda vez que a minha igreja, que a minha instituição inventar uma regra, inventar uma norma que fugir dos ensinamentos do Cristo, opa, irmão, isso aí é humano. Isso aí são convenções humanas. Isso aí é você estabelecendo regra, estabelecendo norma, colocando no Cristo e em Jesus todas as suas imperfeições. Eu não sou seguidor da sua norma. Eu sou seguidor do Cristo. Por isso, o siga-me é muito importante para a gente. A quem seguimos? Nós não somos seguidores de homens. Nós somos seguidores do Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não deixou intermediários. Os apóstolos vão levar a mensagem, mas não é nem para seguir os apóstolos, é para seguir a mensagem, não é para seguir pessoas. Nós gostamos de pessoas, nós gostamos tanto de pessoas que até hoje a gente espera a pessoa de Jesus. Não é seguir a pessoa de Jesus. Jesus trouxe a mensagem, o que é eterno, essa mensagem ficou, está aí, ela não foi embora. É para seguir a mensagem. Até hoje a gente fica procurando Jesus voltar. Ele não vai voltar porque ele não foi, ele ficou na mensagem. Jesus está vivo na mensagem. E ele não fica só no padre, no pastor, no médium, não. Ele diz, mais além, né, surgem doutrinadores, comentaristas, companheiros, parentes, todo tipo de gente, doutrinadores, né, palestrantes, comentaristas, parentes, todos esses, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, por melhor que sejam. Podem ser cientistas, pesquisadores, estudiosos, palestrantes, o que for.
mas também estão ainda longe da integração com o benfeitor eterno. Também ainda não estão integrados. Também eles não podem falar, eu e o Pai somos um. E nem podem dizer, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque eles também são imperfeitos e estão no caminho da imperfeição. E uma coisa curiosa é que quanto mais imperfeitos são esses intermediários humanos do Cristo, mais eles acham que são os representantes do Cristo. É curioso, né? E aí, quanto mais imperfeitos são esses intermediários, mais eles acham que são representantes e mais eles enganam os ingênuos, que não têm a fé raciocinada. Por isso a fé precisa ser raciocinada. Porque a fé não pode ser subjugada, a fé não pode ser abusada dessa forma. A boa fé, você não pode aproveitar da boa fé das pessoas para enriquecer, ganhar dinheiro, vender isso, vender aquilo, vender ilusões. Todos nós que tentamos falar alguma coisa em nome do Cristo, em nome de Jesus, a gente não pode esquecer que a gente não é um representante legal do Cristo. Nós somos aprendizes desse trabalho. E a gente vai falar e ajudar e tentar ajudar, mas sabendo que nós somos intermediários humanos e imperfeitos. Aí o Emmanuel volta. E quase sempre aqueles que o acompanham na suposição de buscarem o Cristo, esses imperfeitos, né? Esses representantes imperfeitos, e quase sempre esses que acompanham com boa fé, na suposição de buscarem o Cristo, porque eles estão supondo. Eu vi o padre, o pastor, o espírita, o médium, o comentarista, o palestrante, o amigo, o companheiro, e eu supus que ali tinha o Cristo. Era só uma suposição. Ele não era o Cristo. Ele não é o Cristo. E ele não vai ser o Cristo. Põe tempo aí para frente, até ele também conseguir se transformar num espírito crístico. Mas não vai ser ele aqui na Terra, agora encarnado com a gente, no mesmo padrão vibratório da Terra, que vai ser esse Cristo. E quase sempre esses que acompanham, pensando em buscar o Cristo, quando eles percebem os mínimos erros, que são próprios da experiência humana e da invigilância, eles retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. Não é isso? Quantas pessoas a gente conhece que entrou ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou na doutrina espírita, e se decepciona com alguns erros que tem lá dentro, e fala, não vou ser mais, não quero mais, não vou ser mais cristão, não quero mais religiosidade, não quero mais nada disso, e volta para a vida mundana, complicada. Olha que erro em cima de erro, né? Ele pode sim buscar a igreja católica, buscar a igreja evangélica, buscar uma doutrina espírita, não tem problema, deve inclusive, porque todas essas instituições têm em tese uma boa vontade. Doutrinariamente, né, na sua concepção, ela tem uma concepção de boa vontade. Agora, a execução é humana, como a gente sempre fala dentro da doutrina espírita, a gente diferenciar a doutrina espírita do movimento espírita. A doutrina espírita foi essa doutrina concebida com auxílio de espíritos de todos os lugares do mundo, trazendo mensagens de grandes espíritos comprovadas, catalogadas e comparadas por Kardec com supervisão de espíritos tantos evangelistas e etc., e do próprio Espírito da Verdade. Isso é uma doutrina. Isso é uma revelação, né? Outra coisa é o que nós fazemos com essa revelação. O que eu estou falando aqui dessa revelação, certamente em vários momentos eu ponho coisa minha nessa revelação. E quando eu ponho coisa do imperfeito nessa revelação, eu trago essa revelação, eu trago imperfeição para essa revelação. Então a gente tem que tomar cuidado com esses intérpretes do Evangelho, com esses intérpretes do Cristo, com esses intérpretes de Jesus. Nós temos que criar uma fé autônoma. Autonomia é isso. Eu não posso depender de alguém para o meu encontro com Jesus. O meu encontro com Jesus depende de mim. Eu posso ter auxílio? Posso. O padre pode me ajudar muito, o pastor pode me ajudar muito, o médium pode me ajudar muito, a casa espírita pode me ajudar muito, o palestrante pode me ajudar muito, os estudiosos podem me ajudar muito, mas depender não, eu dependo de mim.
Cada um depende de si. Por isso tem que desenvolver uma fé raciocinada. E compreendendo o Evangelho, porque o Evangelho não é cultura literária, o Evangelho é uma experiência de vida. E nessa experiência vai acontecendo essa aproximação do sentimento com o sentimento de Jesus. Aí eu vou seguindo Jesus, porque aos poucos eu vou me transformando. E aí a gente não vai desestimular e desanimar muita gente que sai do acompanhamento religioso, porque acompanhou religiões onde os intérpretes do Cristo estavam comprometendo a mensagem do Cristo. Aí o Emmanuel continua. O convite do Senhor, no entanto, não deixa dúvida. Qual convite? Aquele do Evangelho de Lucas. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse foi o convite. Qualquer um que quiser fazer sua comunhão com Cristo, não tem problema. Diminua, negue a si mesmo, põe sua cruz e caminha. A travessia do deserto. Então esse convite não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Opa! Jesus tinha consciência que todos nós que buscamos a sua comunhão, buscamos a sua presença, buscamos exatamente porque não temos, porque precisamos. Todos nós somos imperfeitos, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Muitos dos próprios representantes humanos do Cristo têm todos esses defeitos, têm dívidas, têm aflições, têm cicatrizes, porque eles também são homens imperfeitos. Portanto, quando eu perceber uma imperfeição em algum desses intermediários humanos, é o intermediário, a imperfeição é dele. Eu não posso transferir essa imperfeição para Jesus e abandonar o meu caminho para a fé, porque um intermediário era imperfeito. E quantas pessoas a gente encontra na rua que abandonam esse caminho de encontro com Jesus, porque estava por um caminho onde o representante humano não era um representante digno do Cristo. Aí ele abandonou o Cristo por um defeito do representante. Se ele encontrar com Cristo amanhã, Jesus vai falar: como, meu amigo? Você deixou de me acompanhar por quê? Ah, porque fulano... Jesus falou: fui eu? Não, você não me procurou, você não me seguiu. Você estava seguindo terceiros. Quem errou foram eles. Não fui eu. Por que você me abandonou? Porque outras pessoas erraram. Por que você me abandonou por um erro de um padre, de um pastor, de um médium, de um espírita, de uma pessoa humana que erra? Daí recomendar, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí o último parágrafo do texto, o Emmanuel diz: se te dispõe, quer dizer, se você já decidiu. A primeira frase do versículo é se alguém quiser, né? Aí o último do texto, o Emmanuel fala: se te dispõe, quer dizer, se você já é um daqueles que quis vir após Cristo. Então, se você já decidiu que você quer seguir, então se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, aí ele quase que repete as coisas do versículo, mas com uma linguagem diferente. O que ele diz? Renuncia com desassombro as bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências de teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Então, se cada um de nós, ou qualquer um de nós, já decidiu seguir esse caminho, ir após o Cristo, a essa comunhão com o Pai, e negar a si mesmo, e tomar a sua cruz e seguir, o que ele fala? O que ele recomenda? Renuncia com desassombro as bagatelas da estrada. Renuncia com desassombro. Renunciar é o quê? É negar a si mesmo. Então, olha lá a primeira coisa do versículo. Negue a si mesmo. Renunciar é negar a si mesmo. É abrir mão. É perder o orgulho. Então, renunciar é vencer o mundo. Eu venci o mundo. As coisas do mundo não falam mais alto em mim.
O que fala mais alto em mim é o Espírito, é a minha decisão. Então renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Olha, ele chamou de bagatelas. Essa estrada nossa é cheia de bagatela. E essas bagatelas nos consomem. A gente fica preso a essas bagatelas. Tem um discípulo que diz, e as pessoas ficam para lá e para cá e não tem um tempo de se alimentar. A gente fica para lá e para cá nessas bagatelas. Quais as bagatelas? Conta de água, conta de luz, meu vizinho, eu estou com raiva, eu estou chateado, você me ofendeu, e não sei o quê. Olha as bagatelas aí. A gente está preso a essas bagatelas, afundado a essas bagatelas. Elas nos consomem, né? Aí nós não vencemos o mundo, porque o mundo nos vence. Que mundo? O mundo das bagatelas. Porque o mundo das imperfeições é o mundo das bagatelas. Aí eu preciso renunciar com desassombro a essas bagatelas. Essas ofensas, esses ressentimentos, essas mágoas, esses ciúmes, esses egoísmos, esses orgulhos, tudo são bagatelas que eu preciso renunciar, né? Da estrada, que é desse caminho. Qual estrada? Dessa estrada que eu estou seguindo, que eu preciso negar e seguir Jesus, que é uma outra estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje. Que é isso? Pega a sua cruz e siga-me. Suporta corajosamente as consequências. Opa! Então as dificuldades, as aflições que eu tenho não são causas. Jesus não deu causa a essa aflição. A lei estabelece consequência para as causas que eu dei. Então essas aflições são consequências. Então suporta as consequências. Eu não já dei a causa? Se eu já dei a causa, agora eu tenho que suportar as consequências. Porque se eu suportar as consequências, eu supero o meu desequilíbrio que eu dei ao causar. Olha o escândalo, ai daquele que deu causa. Então suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje. Eu posso sofrer aflições de causas antigas, de ontem, anteontem, de outra encarnação, de outras encarnações, e de hoje. Eu acabei de fazer besteira, quando a consequência é imediata. Tem consequência imediata, tem consequência de todo o tempo. Tem consequência que demora. E eu não consigo receber todas as consequências de tantas imperfeições ao mesmo tempo. Isso é meio parcelado. A gente vai recebendo as consequências aos poucos. Se fosse uma existência só receber todas as consequências, renuncia, suporta e procura Jesus por divino modelo. Deixa de procurar os homens como divino modelo. Procure Jesus como divino modelo. Essa procura é individual. Essa experiência de encontrar com Jesus. E ninguém vai encontrar com Jesus igual Paulo, não é ninguém, mas nem todo mundo vai ter esse privilégio de ter uma visão de Jesus na estrada de Damasco. A estrada de Damasco nossa é um lampejo mental no meu coração. Eu posso de repente, olha o cair em si do filho pródigo. Esse é o encontro com Jesus. E eu posso, a partir desse encontro, vou seguir esse caminho. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou, daquela música, é quando eu começo a ouvir esse chamado, essa voz que toca o meu coração, e eu resolvo seguir. Aí eu tenho Jesus por mestre. Eu não tenho mais como modelo o modelo humano. E qual é o modelo que a gente segue aí? Eu vejo um camarada rico que ganhou dinheiro fazendo 1000 coisas, falcatruas e etc. Ele é meu modelo para ganhar dinheiro. Eu vejo uma mulher ou um homem cultivando só as questões do corpo. Aquele é meu modelo? É um modelo de beleza? Quais os modelos que eu tenho na vida? O modelo de ignorância? O modelo de força? O modelo de poder? Como conquistou esse poder? É esse o modelo? Então a gente tem que rever os modelos. Quais os meus modelos? O que vai servir de modelo para mim? É aquilo que eu tenho vontade de seguir. E o que eu tenho vontade de seguir? Eu quero ficar rico como fulano. Eu quero ficar poderoso como fulano. Eu quero ficar bonito como fulano. Ou eu quero ficar como Jesus? Agora, se eu quiser ficar como Jesus, o troféu dele foi a cruz. Foi a incompreensão. É mais complicado um pouco. Porque não foi
o triunfo humano. Meu reino não é desse mundo. Quem procura o reino ainda nesse mundo não está seguindo Jesus. Porque aí Jesus fala para ele, não, esse aqui já vai receber o prêmio aqui mesmo. Se eu procurei só a riqueza e eu for rico, a riqueza já foi o meu prêmio. Se eu procurei só o poder e consegui o poder fazendo tudo que eu queria, o poder já foi o meu prêmio. Agora, se eu procurei me aperfeiçoar, aqui eu enfrentei, eu renunciei a mim mesmo, eu suportei corajosamente as consequências, e aí eu vou me transformando. Essa é a elevação, essa é a salvação. Aí Emmanuel encerra. Não duvides de que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Não que os cristãos sejam maus, não é isso. É que os cristãos não são Cristos. E a gente confunde muito cristão com Cristo. Cristão não é Cristo, cristão é um seguidor do Cristo. E os seguidores do Cristo, humanos como nós, erram como nós. Alguns erram mais, outros erram menos. Um tem uma fraqueza aqui, outro tem uma fraqueza ali. Mas nenhum é perfeito como Cristo. Porque nenhum ainda está em comunhão com o Pai como Jesus está. Só ele estava em comunhão com o Pai. Por isso ele diz, se alguém quer vir após mim, porque ele foi o único. Então quem quer ir por esse caminho que ele mostrou que é possível chegar, tem alguns macetes. Qual que é? Negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Que Deus nos abençoe, que a gente reflita sobre esse texto. Ele é muito importante, porque ele liberta. Ele nos liberta de homens. Nós não podemos ser escravos de homens. Nós temos que ter autonomia. Autonomia é, eu preciso me encontrar com Jesus. E para me encontrar com Jesus, eu tenho que querer. Se alguém quiser vir após mim, eu preciso querer. E depois eu preciso negar a mim mesmo. Tomar a minha cruz e seguir. E seguir Jesus não é fácil. Porque no meio do caminho aparece um monte de gente querendo ser o representante de Jesus na terra. E aí eu deixo de seguir Jesus e passo a seguir homens imperfeitos como eu. E eu não posso ser seguidor de homens. Eu tenho que ser seguidor do Cristo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.